O Grupo Face, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança, apresenta a missão dos exilados de Capela no planeta Terra. Sobre o tema Os Exilados de Capela, na visão espírita existe um forte e fascinante conceito. Segundo a doutrina espírita, há milênios, espíritos de um mundo muito mais avançado que o nosso foram exilados para cá num processo doloroso, mas necessário. Esse evento cósmico teria ocorrido a partir da estrela Capela, situada na constelação Cocheiro, Auriga. E essas almas ficaram conhecidas como os Exilados de Capela. Essa teoria, embora não esteja nos escritos clássicos da codificação espírita de Allan Kardec, ganhou destaque e profundidade através do trabalho do espírito Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, que mencionou esse episódio em sua obra A Caminho da Luz, psicografada em 1939. De forma marcante, Emmanuel apresenta a ideia de que alguns grupos humanos, responsáveis por certos impulsos civilizatórios, eram compostos por espíritos que vinham de outro orbe, Capela. Eles foram recebidos por Jesus, o guia espiritual da Terra, com misericórdia e sabedoria. Não chegaram como conquistadores, mas como aprendizes endividados, e ainda assim, com uma bagagem de conhecimento que os colocaria em posição de destaque entre os povos primitivos do nosso planeta. As revelações que fundamentam essa visão não partiram apenas de Emmanuel, também através de Edgar Armond, autor do livro Os Exilados de Capela. A partir de estudos esotéricos, mensagens mediúnicas e análises doutrinárias, Armond apresenta um panorama impactante. Espíritos de uma civilização extremamente avançada em Capela, mas que não acompanharam o progresso moral do seu mundo, foram acolhidos na Terra em um momento específico de sua evolução espiritual. E não foram poucos. Centenas de milhares de almas, segundo esse relato, teriam sido enviadas à Terra com dois propósitos inseparáveis: resgatar os erros cometidos em seu planeta de origem e, ao mesmo tempo, colaborar com o progresso da humanidade terrena. A missão era clara, mas desafiadora. A Terra, naquele período, ainda era um mundo primitivo, marcado por sociedades rudimentares e uma vida essencialmente instintiva. Mas antes de avançarmos nesse mergulho entre estrelas e reencarnações, é essencial entender o pano de fundo doutrinário que dá base a essa teoria. O Espiritismo nos ensina que a alma é imortal e está sempre em processo de aperfeiçoamento. E esse processo não se limita a um único planeta. Segundo a codificação de Allan Kardec, o universo é habitado por inúmeros mundos, todos com diferentes níveis de evolução espiritual e moral. A Terra, por exemplo, é classificada atualmente como um mundo de provas e expiações, um ambiente onde as almas enfrentam dificuldades necessárias para sua transformação interior. O Livro dos Espíritos, obra fundamental da doutrina, afirma que, dentro dessa lógica, a reencarnação é o principal mecanismo pelo qual esse progresso se realiza. A alma renasce quantas vezes forem necessárias em diferentes condições de vida para aprender, crescer e reparar suas faltas. Esse conceito se estende também à pluralidade dos mundos habitados. Os espíritos podem migrar entre planetas dependendo do seu estágio evolutivo e de suas necessidades específicas. Portanto, a ideia de que almas vindas de Capela foram trazidas à Terra se encaixa nessa estrutura. Trata-se de uma transição interplanetária, regida pela lei do progresso. A Terra, neste contexto, seria apenas mais uma etapa, um novo campo de provas para aqueles que, em seu planeta de origem, não conseguiram seguir adiante. A civilização de Capela, segundo Armond e Emmanuel, havia alcançado um alto grau de desenvolvimento. Era um mundo onde as tecnologias avançadas andavam lado a lado com uma espiritualidade refinada. Porém, como sempre ocorre em qualquer transição evolutiva, houve uma ruptura. Parte da população espiritual de Capela não conseguiu se adaptar aos novos padrões morais que se instauravam naquele planeta. Esse grupo, ainda preso ao orgulho, vaidade e apego ao materialismo, tornou-se incompatível com a nova vibração daquela esfera. Diante disso, uma solução educativa foi proposta:
Ao invés de permanecerem em capela e comprometerem a harmonia geral, esses espíritos seriam enviados temporariamente a outro mundo, um orbe menos evoluído, onde poderiam recomeçar e se depurar através da dor, da convivência, do esquecimento temporário de suas origens. Assim, a Terra foi escolhida. Há aproximadamente 65 mil anos, de acordo com os relatos espirituais, teve início essa grande migração. Os capelinos, como ficaram conhecidos, começaram a reencarnar entre as primeiras populações humanas, especialmente nas regiões da Ásia, da Lemúria e posteriormente da Atlântida. Mesmo sem lembranças conscientes de sua origem, traziam consigo a intuição e os reflexos de um passado mais avançado, o que se manifestava em forma de ideias novas, habilidades incomuns e impulsos civilizatórios que marcaram profundamente a trajetória humana. Não vieram como missionários, embora tivessem uma missão. Vieram para aprender com a dor, mas também para ensinar por meio do exemplo. A jornada que viveriam aqui não seria fácil. Reencarnando em corpos físicos limitados em sociedades ainda primitivas, muitos desses espíritos sentiram nas primeiras encarnações um profundo choque de realidade. A frustração, a saudade inconsciente do mundo perdido e a revolta contra a nova condição foram frequentes. No entanto, aos poucos, o sofrimento foi burilando suas consciências. Começaram a perceber que estavam aqui não por castigo, mas por misericórdia divina. A história dos exilados de Capela, portanto, não é apenas uma narrativa sobre civilizações desaparecidas. É uma metáfora viva sobre quem somos e de onde viemos, e, principalmente, sobre o que estamos fazendo aqui. O salto evolutivo que veio do céu. À medida que os exilados de Capela foram se instalando espiritualmente entre os povos primitivos da Terra, começou a ocorrer algo sem precedentes na história planetária. As sociedades tribais que antes viviam quase que exclusivamente guiadas pelo instinto passaram a desenvolver formas rudimentares de cultura, espiritualidade e organização social. Não foi um salto repentino nem mágico, mas gradual, silencioso e transformador. Uma mudança que, aos olhos materiais, talvez passasse despercebida, mas que, no plano espiritual, representava o início de uma nova etapa para a humanidade terrestre. Segundo Edgar Armen e Emmanuel, os primeiros grandes pontos de encarnação desses espíritos capelinos ocorreram em regiões da Ásia Central, especialmente nos altiplanos do Pamir, região montanhosa e estratégica, considerada por muitas tradições esotéricas como o berço de algumas das primeiras raças humanas. Outro foco importante foi a lendária Lemúria, continente hoje submerso, mas que, em tempos remotos, teria abrigado civilizações avançadas em aspectos espirituais e culturais. É nesses locais que as primeiras sementes de uma nova consciência começaram a germinar. Embora os exilados tivessem perdido a memória direta de seu passado em Capela, suas capacidades intelectuais e intuitivas permaneciam acima da média dos encarnados da época. Essa superioridade não era física, mas moral e mental. Muitos deles manifestavam dons incomuns para a época, como a capacidade de compreender ciclos da natureza, desenvolver linguagens simbólicas, organizar tribos em comunidades fixas e propor formas mais eficazes de convivência. Tudo isso, claro, dentro dos limites que os corpos e contextos primitivos permitiam. Entre as contribuições mais significativas atribuídas a esses espíritos estão o início da agricultura organizada, que representou uma verdadeira revolução no modo de vida humano, e a introdução de técnicas básicas de domesticação, cultivo e preservação de alimentos. A ideia de plantar, colher, armazenar e planejar o futuro era completamente nova para a maioria das tribos. Isso permitiu que pequenas aldeias fixas se formassem, dando origem às primeiras estruturas sociais permanentes. Outro ponto importante foi a manipulação mais consciente do fogo. Embora o fogo já fosse conhecido, seu uso em rituais espirituais, em forjas rudimentares e na preparação cerimonial dos alimentos se intensificou com os capelinos.
Eles também trouxeram os primeiros passos da metalurgia, mesmo que de forma primitiva, a identificação de minerais, a fundição básica, a produção de armas e ferramentas. Mas não foi apenas no plano material que sua influência se fez sentir. Na verdade, talvez o impacto mais profundo tenha ocorrido na esfera espiritual. Os exilados, mesmo carregando o peso de sua queda moral, ainda possuíam reminiscências de uma ética superior e de uma visão mais ampla da vida. Esses traços vieram à tona à medida que reencarnavam em diversos grupos e começavam a disseminar ideias sobre o sagrado, a existência de uma força criadora, a responsabilidade moral e a vida após a morte. Foram eles, em grande parte, os responsáveis por introduzir os primeiros rituais espirituais organizados, práticas de conexão com o invisível, observação dos ciclos da natureza como manifestações divinas e até noções iniciais de culpa, perdão e mérito espiritual. Esses elementos deram origem aos arquétipos das religiões que surgiriam milênios mais tarde. Nas danças ao redor do fogo, nos cantos ancestrais, nos altares de pedra ao ar livre, tudo ali carregava resquícios da lembrança de uma espiritualidade mais elevada. A Lemúria, segundo tradições espiritualistas, floresceu por causa dessa combinação rara: povos primitivos sedentos por sentido e espíritos exilados dispostos, mesmo que inconscientemente, a semear conhecimento. A convivência entre ambos criou o campo fértil para o surgimento das primeiras formas de arte, arquitetura rudimentar, mapas celestes e espiritualidade estruturada. Com o tempo, à medida que a Lemúria declinava e novos núcleos humanos que emergiam em outras regiões do planeta, os exilados também migravam através da reencarnação. Foi assim que muitos deles passaram a encarnar em um novo centro de civilização, a mítica Atlântida. Lá, segundo Edgar Arman, os capelinos puderam expressar com mais liberdade as capacidades que haviam trazido do seu mundo de origem. A Atlântida teria se tornado um verdadeiro laboratório espiritual e tecnológico. Nesse novo ciclo, surgiram avanços impressionantes: construções monumentais, observatórios astronômicos, sistemas sociais baseados em castas espirituais, escolas de iniciação, códigos morais mais elaborados. Mas, como toda história de evolução, ainda havia sombras não vencidas. Muitos dos exilados ainda carregavam em si as marcas do orgulho que causou sua expulsão de Capela. E, mais uma vez, esse orgulho se manifestou, gerando conflitos, sede de poder e desequilíbrio espiritual. A Atlântida, como sabemos pelas tradições esotéricas, acabou por sucumbir vítima de sua própria decadência interior. Mas ainda assim, o legado não se perdeu. Os sobreviventes da Atlântida, muitos deles, ainda os mesmos exilados do outrora, se dispersaram pelo mundo, levando consigo fragmentos do conhecimento ancestral. Esse conhecimento se espalhou e ajudou a plantar as bases das civilizações que viriam a seguir: Egito, Mesopotâmia, Índia, Pérsia, Grécia. É importante lembrar que, segundo Emmanuel, nem todos os exilados falharam. Muitos conseguiram, ao longo de várias encarnações, superar seus vícios, renunciar ao orgulho e adotar atitudes sinceras de amor ao próximo, humildade e serviço. Esses passaram a atuar como verdadeiros mentores morais entre os homens, impulsionando o nascimento de escolas filosóficas, práticas religiosas mais elevadas e condutas éticas que ecoam até hoje. Esses espíritos provaram que a reencarnação é de fato uma ferramenta de redenção, que ninguém está perdido para sempre, que mesmo vindo de um mundo superior, marcado por quedas dolorosas, é possível encontrar novamente a luz, não pela força, mas pelo esforço constante em se tornar alguém melhor. Nos diga, você já sentiu que carrega dentro de si uma saudade que não sabe explicar, como se tivesse vindo de muito longe? Então, essa história pode estar falando sobre você também. Se esse vídeo está te fazendo refletir, inscreva-se aqui no nosso canal.
Não por obrigação, mas porque isso nos ajuda a manter esse espaço vivo, cheio de sentido e voltado para quem quer compreender mais do espírito e da vida. E mais, compartilha com a gente nos comentários se alguma parte desse vídeo te tocou, escreva só uma palavra, aquela que represente o que você sentiu. Pode ser origem, luz, recomeço. Vai ser incrível ver o que cada um traz do fundo do coração. Com a dispersão dos sobreviventes da Atlântida, uma nova fase do legado capelino começou a se espalhar pelo mundo. Agora, em vez de um núcleo isolado de civilização, essas sementes foram lançadas em diferentes terras, onde iriam germinar de formas distintas, moldando as bases das maiores civilizações da antiguidade. A influência desses espíritos exilados se manteve viva, não como uma lembrança consciente, mas como uma vibração sutil, uma força interior que conduzia povos inteiros rumo a estruturas mais complexas, tanto no plano material quanto no espiritual. Um dos primeiros lugares onde esse legado floresceu de maneira significativa foi o Egito Antigo. Lá, a espiritualidade era uma engrenagem fundamental da cultura. O culto aos deuses, o respeito à vida após a morte, os rituais de passagem, a arte funerária, tudo era impregnado por uma sabedoria que parecia ultrapassar o tempo. A construção das pirâmides, por exemplo, continua sendo um mistério para a ciência moderna, mas dentro da tradição espiritualista, elas representam não apenas obras de engenharia, mas símbolos cósmicos que remetem ao conhecimento ancestral trazido por esses exilados. Segundo Edgar Armond, as similaridades entre estruturas megalíticas encontradas no Egito, no México, na Mesopotâmia e no Peru não são mera coincidência. Essas civilizações, apesar de distantes geograficamente, compartilham elementos em comum: pirâmides, calendários astronômicos, adoração a entidades cósmicas, noções de vida eterna e códigos morais rígidos. Tudo isso pode ser visto como indícios de uma herança espiritual comum, uma herança que, embora diluída com o tempo, carrega a marca daqueles que, mesmo em queda, ainda tinham algo grandioso a oferecer. Na Mesopotâmia, considerado berço da civilização, a presença dessa influência também se manifesta com força. As primeiras leis codificadas da humanidade, como o Código de Hammurabi, estabeleciam não apenas regras de convivência, mas preceitos éticos baseados em um senso coletivo de justiça espiritual. A ideia de que os atos humanos possuem consequências que transcendem a vida física, tão presente nas religiões orientais e também na doutrina espírita, já dava sinais ali, em tábuas de argila, em mitos de criação, em rituais que buscavam o favor dos deuses e o equilíbrio universal. Avançando para o subcontinente indiano, encontramos outro campo fértil para a atuação desses espíritos. A Índia, com suas tradições milenares, guarda em seu cerne um sistema filosófico que ressoa com os mesmos princípios universais ensinados pelo Espiritismo: reencarnação, karma, desapego do ego, busca pela iluminação e a percepção de que todos somos parte de uma mesma essência divina. É difícil não ver conexões entre essas ideias e a jornada dos exilados de Capela. Talvez ali eles tenham encontrado um solo fértil para expressar, por meio da meditação, do autoconhecimento e das castas espirituais, lições que haviam fracassado em viver plenamente em seu mundo de origem. Na Grécia Antiga, o berço da filosofia ocidental, encontramos ainda mais reflexos desse legado. Não é por acaso que muitos dos grandes pensadores gregos, como Pitágoras, Platão e Sócrates, defendiam ideias que ultrapassavam a lógica material. Pitágoras falava sobre a transmigração das almas. Platão descreve o mundo das ideias como uma realidade mais pura e verdadeira do que a que vemos com os olhos físicos. Esses conceitos, que pareciam revolucionários à época, se alinham perfeitamente com os ensinamentos espirituais que os exilados capelinos poderiam ter trazido à Terra. E ainda há a figura mitológica de Prometeu, que, segundo os relatos gregos, roubou o fogo dos deuses para entregá-lo aos homens. Um símbolo poderoso de transgressão, mas também de iluminação. Um espírito que desceu, caiu, enfrentou o castigo, mas cujo ato deu início a uma nova era para a humanidade. A história de Prometeu, em sua essência, pode ser vista como uma metáfora do próprio processo vivido pelos exilados de Capela.
espíritos caídos que, ao descerem ao mundo inferior, trouxeram com eles fagulhas de luz. Vale lembrar que a missão desses espíritos não era de resgate pessoal. O plano espiritual, segundo a doutrina espírita, atua com sabedoria e propósito. Ao permitirem que esses exilados encarnassem em planetas menos evoluídos, os mentores espirituais estavam agindo com um profundo senso de justiça e compaixão. Ao mesmo tempo em que ofereciam uma nova chance de evolução para essas almas, aceleravam o desenvolvimento das humanidades locais. Essa troca, esse intercâmbio espiritual entre mundos, é parte do grande plano divino que rege o universo. E como ensina o Livro dos Espíritos, tudo está interligado, desde o átomo ao arcanjo, a uma cadeia contínua de evolução que não conhece pausas ou atalhos. A Terra, portanto, não é apenas um mundo em transição, mas também uma escola cósmica, onde espíritos de diferentes origens e níveis de consciência se encontram para aprender uns com os outros. Muitos dos exilados, ao longo de incontáveis encarnações, conseguiram transformar-se profundamente. Alguns tornaram-se instrutores, guias, líderes morais, não mais movidos pela vaidade, mas pela compaixão. Não mais buscando reconhecimento, mas servindo ao próximo com humildade. Foram esses que ajudaram a formar os alicerces invisíveis das nossas culturas, não os reis, nem os generais, mas aqueles que inspiraram as leis, os valores éticos, os ensinamentos sobre a vida espiritual que atravessaram gerações. E se hoje temos acesso a ideias como a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei da causa e efeito, não é apenas por evolução natural. É também porque espíritos mais antigos, vindos de experiências anteriores, abriram caminho para que tudo isso se manifestasse no plano humano. E mesmo que muitos nomes tenham se perdido no tempo, seus atos continuam reverberando. Se essa história te emociona tanto quanto inspira, compartilha com a gente. Em qual civilização antiga você sente afinidade inexplicável? Será com o Egito? Com a Índia? Ou talvez com a Grécia? Deixe nos comentários qual povo te desperta algo diferente. Quem sabe esse sentimento não é o eco de uma memória espiritual? E aproveita! Se ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento. Mas aqui a inscrição não é só um clique. É um compromisso com a busca interior, com o aprendizado coletivo e com a construção de um espaço onde espiritualidade e história caminham lado a lado. Clica no botão e vem fazer parte dessa comunidade de conhecimento da alma. Ciclos de queda, luta e ascensão. A chegada dos exilados de Capela à Terra marcou apenas o início de um processo muito mais longo, delicado e essencial. Não se tratava de um simples castigo ou deslocamento cósmico, mas de um ciclo de experiências profundas, destinadas a purificar, educar e transformar consciências marcadas pela rebeldia. Se, por um lado, esses espíritos traziam uma bagagem superior de conhecimento, por outro, estavam feridos em sua moral, inchados pelo orgulho e pela negação do progresso espiritual. A vida terrena, então, passou a ser para eles um campo de provas e reconstrução. A reencarnação, nesse cenário, tornou-se a ferramenta divina mais poderosa. Allan Kardec explica em diversas passagens de sua obra que o espírito progride através de múltiplas existências corporais, em diferentes contextos, onde aprende, repara e evolui. No caso dos capelinos, essa progressão não foi fácil. Muitos deles resistiram à encarnação, sentindo-se rebaixados ao ocuparem corpos físicos inferiores, em uma sociedade atrasada, com limitações que não conheciam em seu mundo original. Esses primeiros choques de adaptação geraram uma onda de revolta interior. Havia um conflito silencioso entre o que ainda lembravam, mesmo que de forma subconsciente, e a realidade terrena que encontraram. O resultado foi um sofrimento moral intenso, não raro acompanhado por comportamentos desequilibrados. A arrogância persistente os impedia de se integrar aos grupos humanos, e isso gerava novas quedas, novos erros, novas dores. Mas, como ensina Emmanuel, é justamente o sofrimento que abre a porta da humildade.
Ao longo de séculos e depois milênios, esses espíritos começaram a viver experiências tão intensas e desafiadoras que pouco a pouco foram quebrando as camadas do ego. Encararam perdas irreparáveis, enfermidades, rejeições, fracassos, tudo aquilo que antes menosprezavam. E, em cada nova encarnação, algo se transformava. Um pouco mais de empatia, um gesto de compaixão, um arrependimento sincero. É nesse ponto que o ciclo de reencarnações se torna um verdadeiro processo de lapidação espiritual. Aquelas almas que antes se julgavam superiores e inalcançáveis passaram a reconhecer a grandeza nas pequenas virtudes, o perdão, a paciência, a solidariedade, a simplicidade, e com isso começaram a desempenhar um novo papel nas comunidades onde renasciam, o de orientadores, pacificadores e fundadores de valores. Em algumas encarnações, foram professores de moral antes mesmo de existirem escolas formais. Em outras, artesãos, médicos, curandeiros, líderes espirituais ou conselheiros tribais. A grande transformação se dava de dentro para fora. Já não se tratava mais de reconquistar o brilho de Capela, mas de construir algo novo, enraizado na humildade conquistada com suor e lágrimas. Emmanuel nos lembra que esses espíritos foram como prisioneiros da luz, carregando dentro de si uma saudade imensa de um mundo mais harmonioso, um paraíso perdido. E essa saudade se transformava em impulso criador, em busca pela beleza, pela ordem, pela conexão com o divino. Foi assim que nasceram muitas das artes sacras, das tradições espirituais, dos mitos de origem que falavam de reinos celestes e quedas dos céus. Ao mesmo tempo, esse processo não foi uniforme. Alguns exilados demoraram mais para abandonar seus vícios, reencarnaram em ciclos repetitivos de dominação, orgulho e violência. Assumiram posições de poder apenas para repetir os erros do passado. Mas as leis divinas são pacientes, e cada queda, por mais dolorosa, era também uma preparação para a regeneração futura. Com o passar do tempo, um novo padrão começou a se formar. Aqueles que já haviam aprendido a lição se tornaram instrumentos da espiritualidade superior. Começaram a receber inspiração direta dos planos mais elevados. A intuição espiritual se intensificava. Os sonhos reveladores se tornavam comuns, e muitos passaram a viver suas vidas com um senso de missão. Dessa forma, os exilados de Capela não apenas se regeneraram, como também se tornaram parte ativa do progresso humano. Estavam agora presentes como aqueles que estimulavam a ciência com ética, a arte com propósito, a religião com lucidez, a política com justiça, não porque fossem perfeitos, mas porque haviam compreendido por experiência própria o preço da queda e o valor da ascensão moral. E essa jornada ainda hoje continua. O ciclo dos exilados ainda está em movimento. Muitos dos espíritos que hoje encarnam na Terra e apresentam talentos notáveis, mas também desafios morais profundos, podem ser herdeiros diretos dessa história. Isso não é uma regra, mas uma possibilidade. Afinal, como bem reforça a doutrina espírita, a origem espiritual de cada um é vasta e múltipla, cheia de enredos ocultos que se entrelaçam na imensidão do tempo. Mas o mais importante, no entanto, não é saber se você veio de Capela ou de outro sistema estelar. O essencial é compreender que todos nós estamos em trânsito. Todos temos quedas, aprendizados, tropeços e vitórias. E essa consciência que torna a vida mais rica, mais significativa, mais conectada com o que realmente importa, a evolução da alma. Quando olhamos para o passado desses espíritos e para a sua transformação, ganhamos uma chave poderosa para refletir sobre nós mesmos. Será que não carregamos também memórias inconscientes de outros tempos, outros mundos, outras experiências?
Será que nossas dores mais profundas, nossos talentos mais inexplicáveis, não são justamente pistas dessa longa caminhada espiritual? A beleza dessa teoria não está em detalhes técnicos, mas no convite que ela nos faz. Olhe para dentro. Observe os padrões da sua vida. Reconheça os seus impulsos, suas quedas e suas reconstruções. Porque em algum nível, todos nós somos exilados de algo. Todos viemos de algum lugar, seja físico, moral ou espiritual. E estamos tentando reencontrar o caminho da luz. Se você sentiu que essa parte falou com o seu íntimo, deixa nos comentários uma frase que represente a sua jornada até aqui. Pode ser algo como "estou despertando", ou "já tropecei, mas continuo", ou ainda "busco minha luz". Cada comentário seu não é só interação, é parte viva dessa comunidade que também está em evolução. E se você ainda não se inscreveu no canal, a porta está aberta, mas entra com o coração. Aqui não é sobre números, é sobre almas que se reconhecem na caminhada. Clica no botão, fica com a gente e vamos juntos mais longe do que jamais imaginamos. Um chamado para todos nós. Ao longo de incontáveis eras, os exilados de Capela cumpriram suas jornadas em silêncio. Foram se reinventando entre povos antigos, moldando culturas, ajudando a erguer impérios e ideias que sobreviveram ao tempo. Muitos se redimiram, outros ainda estão em processo. Mas agora, o cenário muda. A Terra está passando por uma transformação coletiva e, mais uma vez, os caminhos individuais e o destino do planeta se entrelaçam. Segundo Emmanuel, a Terra entra em uma nova etapa de sua trajetória, a de mundo de regeneração. Durante milênios, vivemos sob as características de um planeta de provas e expiações, onde predominam os conflitos, as dores e os embates morais. Mas este ciclo se aproxima do fim. Estamos atravessando um momento delicado, de transição, onde tudo que estava escondido vem à tona e as estruturas do velho mundo balançam. Esse movimento, embora desafiador, é necessário. A dor coletiva, os escândalos sociais, as injustiças gritantes, tudo isso é parte de um processo mais profundo de purificação e reconstrução. Emmanuel descreveu esse tempo como o da desarrumação dos armários da alma. Ou seja, não há mais espaço para máscaras, ilusões ou disfarces. Chegou a hora de lidar com as sombras, tanto do mundo quanto de nós mesmos. E onde entram os exilados de Capela nisso tudo? A resposta pode surpreender. Se antes foram trazidos à Terra como rebeldes de um sistema mais avançado, agora muitos deles, e talvez alguns de nós, estão sendo chamados a agir como construtores da nova era. Aqueles que aprenderam, que se arrependeram, que desenvolveram o amor e a consciência espiritual, agora são convidados a contribuir ativamente para o nascimento do mundo regenerado. A regeneração não significa perfeição. Ainda haverá dor, ainda haverá dificuldades, mas o que muda é o centro gravitacional da humanidade. O mal que antes predominava nas decisões começa a perder espaço. A fraternidade, a empatia e o senso de coletividade ganham força. A espiritualidade autêntica, desvinculada de dogmas cegos, se torna mais acessível e presente na vida comum. Nesse novo estágio, não há mais espaço para neutralidade. Cada espírito terá que escolher se deseja acompanhar essa elevação ou se permanecerá vinculado aos antigos padrões de egoísmo e violência. Aqueles que não se ajustarem vibratoriamente ao novo momento da Terra serão, assim como os capelinos no passado, encaminhados a mundos ainda compatíveis com seus níveis evolutivos. Esse processo não é punição, é ordem, coerência, amor em ação. Na mesma forma que Capela precisou reorganizar sua estrutura moral e separou os espíritos resistentes à luz, a Terra agora faz o mesmo. Um ciclo se fecha e outro se inicia. E essa transição não é só externa, ela começa em cada um de nós.
A partir do momento em que tomamos consciência disso, somos chamados a assumir a responsabilidade espiritual. Isso significa abandonar a postura de vítimas, despertadores, de seres que esperam salvação externa. O novo mundo será construído por aqueles que se reconhecem como parte ativa do plano divino, pessoas que, apesar das falhas, escolhem todos os dias o bem. Podemos, sim, fazer parte dessa nova humanidade. Para isso, precisamos reformar nosso interior, superar ressentimentos antigos, abandonar os vícios emocionais, praticar o perdão verdadeiro, cultivar gratidão, respeitar a vida em todas as formas. A regeneração começa no olhar que lançamos sobre o outro e na forma como respondemos ao mal. É tocante imaginar que os mesmos espíritos que no passado caíram por orgulho, hoje possam ser os que ajudam a despertar milhares de outras consciências, não através de discursos ou superioridade espiritual, mas pela coerência da própria vida, pelas escolhas silenciosas, pelos gestos sinceros, pelo exemplo diário. Se você sente que está sendo convocado a algo maior, confie nesse chamado. Pode ser que você carregue em sua bagagem espiritual fragmentos de outras eras, de outros mundos. Talvez você tenha feito parte da Atlântida, do Egito, da Grécia, da Lemúria ou de alguma civilização ainda mais antiga, esquecida pelos livros, mas viva na sua intuição. Há quem sinta a saudade de algo que nunca viveu nesta vida, uma melancolia leve, um anseio por um lar que não se encontra aqui. Esses sentimentos muitas vezes são ecos da alma, lembranças de uma luz que um dia foi perdida e que agora está sendo reencontrada. Não precisa ter medo desse novo tempo. Ele pode parecer caótico à primeira vista, mas é exatamente no caos que nasce a ordem superior. Quando os sistemas antigos ruem, surge o espaço para algo mais verdadeiro, e os trabalhadores da luz são chamados a semear onde antes havia trevas. Essa missão não está restrita a médiuns, filósofos ou espiritualistas. Ela é para todos: mães, pais, jovens, anciãos, profissionais de todas as áreas. Pessoas comuns que fazem do cotidiano um solo fértil para o bem. Você que está ouvindo essa mensagem pode ser um desses semeadores. Talvez já esteja sendo sem perceber. Na doutrina espírita, aprendemos que cada alma tem valor. Deus não desampara ninguém, não há perda eterna. Até os mais endurecidos podem se regenerar. Se os exilados de Capela, que carregavam dores profundas de feridas do orgulho, conseguiram se transformar, nós também podemos e devemos. Essa história não é apenas um registro do passado, é um espelho, é uma alegoria viva do que estamos vivendo hoje. Os ciclos cósmicos são como ondas. Se repetem em escalas diferentes, sempre guiados pela justiça e pelo amor. O que aconteceu com Capela acontece agora com a Terra. E a pergunta que ecoou no universo é simples: você está pronto para permanecer nesse novo mundo? Se essa reflexão está mexendo com os seus sentimentos, responde aqui nos comentários, com uma palavra que represente a sua escolha nesse momento. Pode ser aceitação, despertar, coragem, fé, ou até algo único que brotar de você. Isso aqui não é mais do que um vídeo, é um ponto de encontro entre almas despertas. E se ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Não só para acompanhar novos conteúdos, mas para fazer parte dessa jornada coletiva. Aqui, cada vídeo é um convite, cada comentário é uma troca, cada inscrito é um elo nesse movimento de regeneração. Vem com a gente, fazer parte de uma nova era. Uma nova humanidade. Vivemos agora os últimos passos de um ciclo que já dura milhares de anos. Um ciclo que teve início com a queda moral de espíritos de uma civilização avançada em Capela e que atravessou eras inteiras através de reencarnações, lutas internas e superações. Mas o que foi, um dia, a história de um grupo específico de consciências exiladas tornou-se símbolo da caminhada de toda a humanidade. Hoje, mais do que nunca,
a Terra se encontra diante de um divisor de águas espiritual. A transição planetária que vivemos não é uma previsão catastrófica nem uma fantasia mística. É um processo natural dentro da lei do progresso. Mundos evoluem, assim como as almas, e quando uma coletividade atinge certo grau de amadurecimento moral, chega o momento de dar um salto. A Terra, segundo os ensinos do Espiritismo, já não é mais um planeta jovem, nem está mais no seu auge de sofrimento. Ainda há dores, sim, mas há também uma crescente busca por sentido, por ética, por espiritualidade genuína. Essa mudança pode ser sentida em várias áreas. Na educação, que começa a valorizar a inteligência emocional, na ciência, que cada vez mais se abre para o invisível, nas religiões, que estão sendo chamadas a abandonar o fanatismo e abraçar o espírito ecumênico, na sociedade, que começa a questionar velhos modelos baseados em competição, medo e dominação. Há uma onda silenciosa, mas poderosa, de despertar global. Nesse contexto, os espíritos que resistirem à transformação interior tenderão, naturalmente, a ser afastados da Terra, não por castigo, mas por afinidade vibracional. Assim como os capelinos foram trazidos para cá quando a sua frequência já não se alinhava com Capela, agora, espíritos ainda apegados ao egoísmo, à violência e ao materialismo seguirão para planetas ainda em estágio mais primitivo. Lá, continuarão sua jornada até que estejam prontos para reingressar no mundo regenerado. E o que acontece com os que ficam? Com os que decidem permanecer e acompanhar a nova vibração do planeta? Esses serão os construtores do novo tempo. Não serão perfeitos, mas serão comprometidos. Espíritos que reconhecem suas falhas, mas não querem mais justificar seus erros. Querem se transformar. Pessoas comuns, com histórias reais, que fazem da sua vida uma ferramenta de evolução coletiva. O novo mundo será feito por essas mãos que cuidam, que educam, que acolhem, que inspiram. Gente que ainda sente medo, mas não se paralisa. Que erra, mas levanta. Que ama, mesmo quando não é compreendida. Estamos falando de uma revolução silenciosa feita no íntimo de cada ser. Uma regeneração que começa no lar, nos pensamentos, nas pequenas escolhas. Uma nova humanidade está surgindo. E muitos, os que outrora chegaram aqui como exilados, agora fazem parte dessa vanguarda da luz. Eles já não se sentem deslocados ou punidos. Eles entenderam o valor da experiência e hoje transmitem sabedoria através de sua conduta, mesmo que não falem sobre espiritualidade abertamente. É possível que você que me ouve agora seja uma dessas almas. Talvez tenha passado por experiências de sofrimento intenso, perdas, crises existenciais, e mesmo assim ainda se recusa a se tornar amargo. Talvez sinta que há algo maior te chamando, algo que não se explica com palavras, uma sede de paz verdadeira, de pertencimento espiritual. Essa sensação não é em vão. Ela pode ser um sinal de que você faz parte dessa transição e de que tem um papel importante a desempenhar. A doutrina espírita é clara. Deus a ninguém abandona. Todos têm oportunidades. E mesmo os que agora forem convidados a seguir para outros mundos, não estarão sendo descartados. Estarão apenas num novo estágio, com novas provas, novas possibilidades de aprendizado. A justiça divina é, sempre, pedagógica. E todos, sem exceção, retornarão à luz. Essa consciência nos convida a abandonar o medo. Não estamos à mercê do caos. Há uma direção, um propósito, um plano maior conduzindo tudo. A Terra não está desgovernada. Jesus, segundo o Espiritismo, é o guia espiritual do planeta, e ele acompanha de perto cada movimento da humanidade. Foi ele quem, com compaixão infinita,
recebeu os exilados de Capela em tempos remotos. E é ele que agora nos convida a nos tornarmos os construtores da nova era. Mas essa nova era não virá de fora, ela nasce dentro. Começa quando você escolhe não devolver ódio com ódio. Quando opta por escutar em vez de gritar. Quando decide perdoar ao invés de alimentar o ressentimento. Quando se abre à espiritualidade com humildade, sem arrogância moral. Esses são os pequenos gestos que, somados, constroem um mundo novo. O planeta Terra não será salvo por teorias, nem por títulos, nem por grandes eventos espetaculares. Ele será transformado por atitudes, por vibrações, por consciência desperta. É isso que a história dos exilados de Capela nos ensina. Eles vieram marcados por erros, mas também por potencial. E hoje, muitos deles já são espíritos de luz, inspirando outras almas a também se redimirem. Essa é a grande lição. A queda não é o fim. O erro não é sentença. A dor não é castigo. Tudo, absolutamente tudo, pode ser transformado. Desde que haja vontade, desde que haja abertura, desde que haja amor. Se essa mensagem tocou você, compartilha nos comentários algo que você aprendeu com essa mensagem. Pode ser uma frase, uma história pessoal ou até um simples "eu escolho evoluir". Essa troca é preciosa, porque é nela que criamos laços, crescemos juntos e construímos uma comunidade viva. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora perfeita. Aqui a gente não busca só visualizações, a gente busca almas que caminham juntas. Inscreva-se, ative as notificações e, se quiser, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que também está despertando. Vamos formar uma corrente de luz que ultrapasse fronteiras e alcance corações. Obrigado por ter ficado até aqui. Um abraço fraterno.